Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje eu quero trazer uma reflexão que o Espírito Santo tem falado comigo, que se encontra em 1 João. 1 João, capítulo 3, no versículo 6, 8 e 9, que diz assim: todo aquele que permanece nele, ou seja, todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Agora o versículo 8 e o versículo 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu quero que você pense muito bem nessa afirmação. Aquele que é nascido de novo não pratica o pecado. Eu quero conversar com você sobre isso. Aquele que é nascido de novo, ele não pratica o pecado. Infelizmente, muitos crentes têm evitado esse texto de 1 João 3, 6, 8, 9, 1 João 5, 18, que nós vamos ler daqui a pouco. Porque esse texto ele nos confronta. Esse texto ele nos desafia. Esse texto diz uma verdade que poucos têm coragem de dizer e poucos têm coragem de reconhecer. Que é esta: aquele que é nascido de novo, aquele que é regenerado, aquele que é salvo em Cristo, ele não pratica o pecado. Mas por que muitas pessoas, muitos crentes evitam este texto? Por causa disso, porque eles criam uma dúvida. Ora, afinal de contas, se aquele que é nascido de novo não pratica o pecado, então como é que é isso? Porque eu creio em Jesus, eu recebi Jesus, eu me entreguei a Jesus, só que eu ainda peco. Eu ainda erro, eu ainda tenho desejos, às vezes pecaminosos em mim. Eu tenho pensamentos pecaminosos. Como que eu posso então dizer que eu sou nascido de novo? Como que eu posso ter certeza do novo nascimento? Nós precisamos entender que existe uma diferença entre pecar e praticar o pecado. Pecar, todos nós pecamos. Seja você regenerado ou não, todos pecamos. A palavra vai dizer, se eu não me engano, lá em Eclesiastes, que não há um justo que não peque. Seja justo, seja aquele que foi tornado justo pelo novo nascimento, seja aquele que ainda não foi tornado justo pelo novo nascimento, ainda é ímpio, peca. Todos pecam do mesmo jeito. Todos pecam. Só que praticar o pecado é totalmente diferente. A palavra grega, nesses textos, nesses versículos que nós lemos agora, significa exercício. A palavra prática no original aqui significa exercício. Aquele que se exercita no pecado não é nascido de novo. Aquele que se exercita, ou seja, aquele que faz do pecado um hábito, aquele que faz do pecado um estilo de vida, uma maneira de viver, esse não é nascido de novo. É isso que o texto está dizendo. Pecar, todos nós pecamos. É possível que um regenerado, por exemplo, peque? Claro que é. Mas se ele pecar, ele vai se arrepender do pecado que ele cometeu. Ele vai chorar por aquele pecado. Ele vai se compungir por aquele pecado e ele vai buscar se reconciliar com Deus. Porque ele é nascido de novo. É da natureza do nascido de novo se arrepender do pecado que comete. E ele vai abandonar aquele pecado que ele cometeu. É possível, por exemplo, que um regenerado cometa pecado de adultério? É possível.
É possível que um renascido, infelizmente, caia na infidelidade conjugal. Mas se ele cair, ele irá se arrepender do seu pecado. Ele irá chorar por aquele pecado. Ele vai sofrer por aquele pecado. Ele vai se angustiar por aquele pecado e ele vai buscar em Deus o arrependimento daquele pecado. E ele não só vai restaurar sua vida diante de Deus, mas ele vai restaurar, ou pelo menos buscar restaurar sua vida diante do cônjuge e diante da igreja. Não é? Porque daí, num caso de fidelidade aí, se um nascido de novo caiu em pecado de adultério, se ele vai continuar casado, aí já não depende mais dele, depende do cônjuge, não é? Mas mesmo assim, se ele caiu nesse pecado sendo regenerado, ele vai buscar restaurar seu casamento. Ele vai buscar restaurar sua comunhão com Deus e ele vai buscar restaurar sua comunhão com a igreja. Porque ele é nascido de novo. É da natureza do renascido fazer isso. É possível que um regenerado caia num pecado de mentira? Sim, mas se ele mentir, o Espírito Santo vai trazer isso na consciência dele, e ele vai se compungir, e ele vai se arrepender, e ele vai abandonar a mentira que ele praticou, que ele proferiu. É possível que um regenerado caia num pecado de fofoca, de maledicência? É possível. Mas se uma pessoa sendo nascida de novo, ela cair nesse pecado, ela vai se compungir, ela vai tomar consciência desse pecado, e ela vai se arrepender, e ela vai procurar a pessoa a qual ela falou mal, a qual fofocou, e ela vai pedir perdão. Por quê? Porque ela é nascida de novo, porque é da natureza do nascido de novo ter esse tipo de atitude quando peca. É possível que um nascido de novo, por exemplo, tenha discussão com alguém, acabe brigando e acabe se desentendendo com alguém? É possível. Mas se isso acontecer, o Espírito Santo no decorrer dos dias vai trabalhar no coração dele e no coração da outra pessoa, se ela também for regenerada, e os dois, no devido tempo, vão se reconciliar, porque eles são nascidos de novo. É da natureza do regenerado isso. Mas aquele que mesmo sendo crente, aquele que mesmo sendo membro de igreja, aquele que mesmo sendo ministro, mesmo tendo um cargo na igreja, mesmo sendo um obreiro maravilhoso na igreja, faz do pecado um exercício, faz do pecado um estilo de vida, faz do pecado uma prática, ele é do diabo. Ele nunca nasceu de novo. Por isso, querido, eu quero deixar isso para você, porque eu estou falando para você que é crente, para você que é membro de qualquer igreja evangélica. Eu estou falando para você. Você é nascido de novo? Se você faz do pecado um estilo de vida, eu sinto lhe dizer, você ainda não é nascido de novo. Mesmo que você tenha anos de igreja, mesmo que você seja um grande ministro de louvor, mesmo que você tenha anos num cargo eclesiástico, seja diaconia, seja no presbitério, seja no ministério pastoral, onde for, se você vive na prática do pecado, você ainda não é nascido de novo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E você é do maligno. Porque o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi muito claro. Aquele que pratica o pecado, aquele que se exercita no pecado no original, está escrito, ele é do diabo. Do diabo. Ele não é de Deus. Então eu quero deixar isso para você. Quando o pecado bate a porta na tua vida, como você reage ao pecado? Quando você peca, qual é a tua reação diante do pecado que você cometeu? Você se arrepende? Você sente dor por esse pecado que você cometeu? Você chora diante de Deus, lamentando por ele, buscando arrependimento, buscando conversão sincera desse pecado? Ou você simplesmente cauteriza sua mente e seu coração diante desse pecado e continua vivendo nele? Se você se sensibiliza diante do pecado que você cometeu, se você chora por esse pecado, se você lamenta, se você busca em Deus arrependimento sincera, conversão sincera desse pecado, então você é de fato uma nova criatura, porque só uma nova criatura consegue fazer isso.
porque ele recebeu uma nova natureza, uma nova mente, uma nova consciência capaz de realizar isso. Mas se você simplesmente se cauteriza no teu pecado, você simplesmente continua vivendo nele e alimentando ele e não sente nenhuma culpa, não sente nenhum arrependimento, nenhum desejo de abandonar esse pecado, então você ainda não é de Deus. Você ainda não é filho de Deus. Você ainda é filho espiritual do diabo. Você precisa do novo nascimento. É possível que um nascido de novo, por exemplo, mesmo depois de regenerado, se envolva em algum vício pecaminoso? É possível. Mas se acontecer dele desenvolver algum hábito pecaminoso, algum vício pecaminoso, ele vai sentir dor por aquela adicção. E ele vai buscar em Cristo se libertar daquela adicção. É claro que ele não vai se libertar da noite para o dia, mas ele vai procurar ajuda. Ele vai buscar ajuda da sua igreja, ele vai buscar ajuda dos seus irmãos de célula, se a igreja dele trabalha com célula, ele vai buscar ajuda de pessoas, de amigos cristãos que possam ajudá-lo, ele vai buscar ajuda profissional, de um psicólogo sério, até mesmo de algum grupo de 12 passos que seja sério. Por quê? Porque ele é nascido de novo, porque ele não quer esse vício, essa adicção na vida dele, porque ele está em Cristo. Agora, se você tem um vício pecaminoso e você simplesmente continua alimentando esse vício e continua querendo crescer nesse vício e realmente não sente nenhuma dor por estar nesse vício, e não sente nenhuma sensibilidade por se ferir e ferir as pessoas por causa da tua adicção, então você nunca nasceu de novo, querido. Existem regenerados que são adictos, que têm vícios? Tem. Só que a diferença do regenerado que ainda possui uma adicção para o não regenerado que possui uma adicção é essa. O regenerado, ele luta contra a sua adicção. Ele procura livrar-se dela. O não regenerado, ele simplesmente se cauteriza diante disso. Então que você guarde isso. Aquele que é nascido de novo não faz do pecado uma prática. Não faça do pecado uma prática da tua vida, amém? Deus te abençoe.